Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a geopolítica da Ásia, da Europa e da Oceania. Iremos analisar os principais espaços de tensão e conflitos geopolíticos que ainda estão em curso nesses três continentes que nós estamos estudando. Lembrando que nós já iniciamos este assunto e estaremos agora dando continuidade ao nosso assunto anterior, a nossa aula 1, e iremos falar sobre os principais conflitos, entre eles invasão do Iraque, do Afeganistão e da Síria. Então vamos lá? Oriente Médio. Antigas e novas tensões. A questão iraquiana. O Iraque é um país situado na antiga região da Mesopotâmia, onde foi criada uma das primeiras civilizações do mundo. Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios. Esses rios, o Tigre e o Eufrates, ainda correm através do Iraque. Hoje em dia, o país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Bagdá é sua capital e a maior cidade. A população do Iraque é de mais de 40 milhões de habitantes e sua área é de 434.128 km². O Iraque localiza-se no sudoeste da Ásia, na região conhecida como Oriente Médio. Faz fronteira com a Turquia, Irã, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia e Síria. Tem também um litoral curto no Golfo Pérsico. As partes central e sudeste do país são de planícies, com muitos lagos. Terras baixas pantanosas cercam a área em que o Tigre e o Eufrates se encontram, perto do Golfo Pérsico. O norte das planícies, entre os rios, é uma área seca conhecida como Al-Jazira. As partes sul e oeste do Iraque são um vasto deserto. As terras altas do nordeste incluem a região montanhosa conhecida como Kurdistão. Esse país é um importante produtor de petróleo, que no ano de 1990 promoveu a invasão do vizinho Kuwait. O governo do Iraque, presidido por Saddam Hussein, precisando recuperar suas finanças por causa de um conflito com o Irã nos anos de 1980, o que incluía pagar uma dívida bilionária de empréstimos contraídos com o Kuwait, o Iraque acusava o Kuwait de extrair petróleo acima das cotas pré-estabelecidas e, com isso, baratear o preço do produto no mercado internacional. Assim, os iraquianos pressionavam a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, não apenas nessa questão, mas também queria aumentar suas próprias cotas de produção. Ao mesmo tempo, visava uma redução em escala mundial da oferta de petróleo, para elevar seu preço e aumentar a arrecadação com a venda. Alegando proteger o Kuwait de uma suposta revolta popular que aconteceria naquele país, o Iraque invadiu o Kuwait em agosto de 1990. A invasão das tropas iraquianas durou pouco tempo. Com a autorização da ONU, os Estados Unidos formaram uma coalizão internacional que incluía até alguns países árabes preocupados com o poder crescente e as ambições territoriais de Saddam, e interviram militarmente com o argumento de defender a liberdade do povo kuwaitiano. Em janeiro de 1991, um maciço ataque aéreo foi iniciado e em pouco mais de um mês as tropas iraquianas deixaram o Kuwait. A União Soviética, que foi estreitamente aliada do Iraque por décadas, nessa época da Guerra do Golfo, era instável, pois estava declinando em direção à sua dissolução. Devido a isso, o país permaneceu neutro, diminuindo a sua oposição, o que torna aí um momento unipolar dos Estados Unidos como uma superpotência hegemônica militar. No entanto, esse fato não foi o fim do conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. Em várias situações, o governo nacionalista de Bagdá desafiou o governo de Washington com ameaças na redução da produção de petróleo, causando o desabastecimento e, consequentemente, o aumento de preço, o que poderia levar a uma série de crise econômica mundial. Por sua vez, os Estados Unidos impuseram um severo bloqueio econômico ao Iraque. Entre 2003 e 2011, as tropas estadunidenses ocuparam o Iraque. Os pretextos agora era de buscar e eliminar supostas armas de destruição em massa que estariam sendo produzidas pelo governo de Saddam, além de considerar o país um refúgio para membros da Al-Qaeda, responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.
O presidente iraquiano Saddam Hussein foi capturado em 2003 e condenado à morte por crimes de guerra, como por ter promovido o genocídio de curdos no norte do país. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas. Hoje, o Iraque é uma nação desestabilizada e que procura se restabelecer com um governo próprio. Irã e a tecnologia nuclear. O Irã está localizado no sudoeste da Ásia, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Até 1935 era conhecido no Ocidente como Pérsia. Irã significa terra dos arianos, o povo que se estabeleceu na região durante a antiguidade. Sua capital é Teherã. O país tem mais de 82 milhões de habitantes e sua área é de 1.628.771 km². O Irã faz parte de uma região chamada Oriente Médio e tem fronteiras com vários países: Iraque, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. A República Islâmica do Irã é um dos maiores países do Oriente Médio, tanto em população quanto em área territorial. Está entre os maiores produtores de petróleo em todo o mundo e por isso desempenha papel importante na economia global. Com a Revolução Islâmica de 1979, ocorreu o rompimento das relações entre o Irã e os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Em 2003, o Irã decidiu retomar seu programa nuclear, agora sob o controle da Organização de Energia Atômica do Irã, que afirma que o desenvolvimento desse tipo de energia no país tem como objetivo fins pacíficos, de abastecimento energético da população e de seus setores produtivos. Entretanto, países como Estados Unidos e o Reino Unido desconfiam que o governo iraniano tenha intenções de desenvolver a tecnologia nuclear com finalidade de produzir armas atômicas, o que contraria o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que entrou em vigor no ano de 1970 e atualmente conta com 190 países signatários. De acordo com esse tratado, 5 países são considerados detentores de armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Esses países são também os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, órgão cuja principal atribuição é mediar situações de conflitos entre os países, definindo a posição da entidade diante de situações de litígio. Durante a gestão dos presidentes Barack Obama nos Estados Unidos e Hassan Rouhani no Irã, ambos políticos considerados de linha mais moderada, foi negociado um acordo firmado em 2015 e considerado histórico, que tentava pôr fim à tensão, estabelecendo limites ao programa nuclear iraniano e revogando o embargo econômico que havia sido imposto ao país. No entanto, a ascensão ao poder de Donald Trump produziu retrocessos diplomáticos nesse sentido. Em maio de 2018, Trump anunciou que os Estados Unidos se retirariam do acordo. Contudo, a União Europeia trabalha no sentido de manter o acordo, pois tem interesse em importar gás natural iraniano. Conflitos no Afeganistão. O Afeganistão é um país asiático. Seu território está localizado no centro deste continente. Faz fronteira com o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, China, Paquistão e Irã. Desde a antiguidade, o Afeganistão tem sido objeto de invasões e conquistas. Esse fato ocorre em razão da sua localização geográfica privilegiada, pois é um ponto estratégico para as relações comerciais e uma área estratégica de fundamental importância para dominar a Índia ou estabelecer domínio na Ásia Central. A área que corresponde ao território afegão tem registros de ocupação há mais de 2.500 anos. A região foi ocupada pelo Império Persa por volta de 500 anos antes de Cristo. Porém, após um século, Alexandre o Grande, através de suas tropas, invadiu esse território e fundou a cidade de Alexandrópolis. Em 1887, através de um acordo entre a Inglaterra e a Rússia, ficou estabelecido que o Afeganistão seria a área de influência inglesa. O regime monarca da região ficaria sob tutela da Inglaterra. Esse processo durou até 1919, quando finalmente o Afeganistão conquistou sua independência.
Porém, o país continua sendo alvo de invasões. Em 1979, os soviéticos invadiram o Afeganistão e consolidaram no poder Barack Kemal, adotando o sistema comunista. A dominação soviética ocorreu durante 10 anos e só chegou ao fim quando o grupo fundamentalista sunita, denominado Talibã, plural de Talito, que significa estudante, tomou o poder no país entre os anos de 1996 e 1998. Nos anos 1980, foi estabelecida no país a Al-Qaeda, uma rede terrorista internacional financiada e controlada pelo saudita Osama Bin Laden. O grupo planejou e executou os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Sequestradores tomaram aviões comerciais e o lançaram contra a cidade de Nova York e o Pentágono, centro de decisões militares dos Estados Unidos, localizado no estado da Virgínia. Foi o maior ataque que os Estados Unidos sofreram em seu território, vitimando cerca de 3.000 pessoas. Com reação aos atentados, os Estados Unidos decidiram invadir o Afeganistão, país governado por fundamentalistas talibãs, que haviam abrigado e apoiado Bin Laden e a Al-Qaeda. Pouco depois da invasão estadunidense, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a criação da ISAF, Força Internacional de Assistência à Segurança, cuja coordenação das operações no Afeganistão foi dada à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 2003. Em 2011, 10 anos depois dos atentados do 11 de setembro, o governo estadunidense anunciou ter capturado e assassinado Osama Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão. As operações da OTAN no Afeganistão se encerraram oficialmente em 2014. Na atualidade, a tensão no país ainda permanece elevada por conta da rearticulação dos talibãs nas regiões de fronteira com o Paquistão. Esses guerrilheiros agora lutam para reconquistar o poder em um país destruído e quase sem esperança. A guerra do Afeganistão, de fato, não terminou, e a violência e a presença de tropas internacionais no país ainda são expressivas. A Primavera Árabe e a Guerra da Síria. Localizada no Oriente Médio e banhada pelo Mar Mediterrâneo, a Síria faz fronteira com a Turquia ao norte, Iraque a leste, Jordânia ao sul, Israel a sudoeste e Líbano a oeste. A maior parte do território nacional é coberta por deserto. Ao longo da história, o território da Síria foi dominado por impérios persa, macedônio, romano, árabe e turco-otomano. A França, durante a primeira metade do século XX, realizou o processo de colonização no país, que conquistou a independência no dia 17 de abril de 1946. A Síria é grande opositora da política israelense, sendo que as duas nações se envolveram em conflitos armados, denominado Guerra dos 6 Dias, em 1967. Fato que levou Israel a incorporar as colinas de Golã, a nascente do Rio Jordão, pertencente à Síria. Os Estados Unidos acusam a Síria de financiar grupos terroristas anti-Israel, em especial o libanês, o Hezbollah, e o palestino, o Hamas. A economia nacional tem, na exploração de petróleo e gás natural, a principal fonte de receitas. Outra atividade de fundamental importância é a agricultura, na qual o cultivo de azeitonas, frutas, legumes, verduras e algodão. A indústria, por sua vez, é pouco desenvolvida e atua nos seguintes segmentos: químicos, petroquímico, couro, têxtil e alimentício. A Primavera Árabe, iniciada nos países do norte da África, mais precisamente na Tunísia em 2010, também repercutiu no Oriente Médio. Arábia Saudita e Bahrein registraram a ocorrência de protestos. A pior situação da Primavera Árabe verificada no Oriente Médio ocorreu na Síria, onde o governo desencadeou uma violenta repressão contra os manifestantes que foram às ruas exigir liberdade e democracia. Isso serviu de estupim para que diversos grupos interessados em derrubar o regime se articulassem e fossem à luta armada. Bom, pessoal, nessa aula ficamos por aqui. Na próxima nossa aula 3, que iremos dar continuidade sobre a questão geopolítica aí da Ásia, da Europa e da Oceania, nós retornaremos e iremos iniciar a nossa aula dando continuidade aí sobre o conflito na Síria, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Até lá!